Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero resolver para você a prova da UES 2019.1 de Física. Se você gostar, deixa o seu like. Se quiser ver mais vídeos de Física, se inscreve aqui no canal. Vai ser uma alegria ter você aqui conosco. A gente também tem um curso de Física específico para o Enem e para vestibulares. Se você quiser, o link está aqui embaixo. Vamos à leitura do enunciado? Diz aqui o enunciado: considere duas ondas sonoras que produzem variações na pressão em um mesmo ponto do espaço por onde se propagam. Caso a pressão nesse ponto seja dado por P igual a 5 mais 2 cosseno de 4t, quando uma das ondas passa, e por P igual a 5 mais 2 seno de 4t, quando a outra passa pelo ponto, é correto afirmar que as duas ondas têm amplitudes diferentes, mesmo timbre, frequências diferentes, mesma fase. O que a gente pode falar a respeito? Vamos falar da amplitude e vamos tomar cuidado aqui com alguns detalhes do problema. Primeiro detalhe, aqui nós temos o comportamento da pressão. Então a pressão se comporta com o tempo de acordo com esta expressão. Aqui embaixo nós temos a outra pressão. Note que este 5 é uma componente constante. Então, ela não representa vibração, ela não representa oscilação. A oscilação em ambas as situações que nós temos aqui estão neste pedaço aqui, ó, 2 cosseno de 4t e 2 seno de 4t. Então, estas aqui são as funções de onda que representam as oscilações num determinado ponto em relação aí à pressão. Eu vou escrever aqui para a gente ter noção de como é a variação da pressão para a primeira onda. Então, vamos colocar aqui em cima para ficar mais organizado. A variação da pressão para a onda 1 no ponto P considerado é igual a 2 vezes o cosseno de 4 vezes t. Já para a segunda onda, a variação ΔP para a outra onda é igual a 2 vezes o seno de 4t. Douglas, e qual vai ser a diferença entre uma situação e a outra? Se a gente fosse fazer um gráfico de como estão acontecendo estas vibrações, ambos seriam aquelas funções senoidais. E a gente vê que a amplitude aqui é de 2 unidades de pressão. A gente não sabe qual é a unidade de pressão aqui, mas o valor seriam 2 unidades de pressão. Se a gente fosse fazer o gráfico em função do tempo disso tudo aí que está acontecendo, ficaria assim. Está aqui, em função do tempo, o valor desta variação da pressão. Está aqui, ó, a variação da pressão. Para a primeira onda, vamos usar aqui um vermelho, certo? É o cosseno. A função cosseno de 0 é 1, não é assim? Mas aqui, o cosseno de 0, t igual a 0, dá 1 vezes 2, 2. Então, você teria uma onda com esta característica de vibração acontecendo. Então, você teria esta primeira vibração, dali a pouco você teria uma outra vibração. Por outro lado, quando nós temos a função seno é um pouco diferente. Veja que vai ter o mesmo período, porque, olha, é o mesmo 4 aqui, ó. Este 4 aqui é 2π sobre o período da onda, de tal maneira que ficaria desse jeito a onda que a gente teria, ó. No caso 2, as oscilações seriam essas. Mas talvez você chegue aqui e se pergunte, mas Douglas, uma só está um pouco deslocada em relação à outra, é verdade. Deixe-me apagar aqui. Pronto. Parece que há uma defasagem, e daí que vem a ideia de defasagem. A gente poderia até representar as duas pela função cosseno. A gente não precisava deixar um com cosseno e outro com seno. Se a gente quiser igualar, vai ficar assim. É possível demonstrar
que o seno de t, vamos dar um destaque aqui devido, ó, este seno de 4t é a mesma coisa que o cosseno de 4t menos 90 graus. Esta é a defasagem de 90 graus, ou π sobre 2, se você preferir, né? Eu deixei aqui em graus só para ser chato mesmo. Então, se você quiser transformar para radianos, vai ficar assim. E assim a gente expressa a trigonometria do problema. A gente pode dizer, então, que as amplitudes são diferentes? Não, as amplitudes são iguais. Os dois vão ter a mesma amplitude daqui para cá, que vai valer 2 unidades de pressão, ok? As amplitudes, ó, estão aqui, são os termos que ficam do lado de fora, que é o maior valor. Douglas, eu não estou me lembrando disso. Você precisa conhecer a função de um movimento harmônico simples, que diz que x é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ0. Este A, que é o termo que fica fora, é a amplitude, vai ser o maior valor que a função vai assumir. Você precisa saber na trigonometria que o cosseno, por exemplo, no máximo assume o valor de 1 e no mínimo menos 1. Então, a variação da pressão ali no caso 1 e no caso 2 vai variar, né, de menos 2 até mais 2, né, unidades de pressão. Então, este primeiro termo que a gente acabou de estudar é a amplitude e é a mesma para os dois casos. Vamos pular aqui o timbre, vamos para as frequências. As frequências são diferentes? Não, as frequências não são diferentes. As frequências estão relacionadas a este outro termo bem aqui que eu vou destacar de verde, ó. Bem aqui, este ômega é chamado frequência angular. Falei verde e acabei colocando azul, não tem problema. A frequência angular é 4 para cada uma delas. Você fala, Douglas, eu não me lembro do que é esta frequência angular. Este ômega é 2π vezes a frequência, né? Então a gente vê que o ômega não vai ser diferente, vai ser o mesmo, ó. O 2πf para a onda 1 vale 4 e o 2πf para a onda 2 também vale 4. Então é a mesma frequência. Não posso dizer que as frequências sejam diferentes. Mesma fase? Não. A fase inicial de um é 0 e a fase inicial do outro é menos 1/2. Aliás, menos π sobre 2. Isso quer dizer que as fases não vão ser iguais, as fases não vão ser as mesmas. Para você comparar fases, você tem que deixar os dois na mesma função trigonométrica, por isso que eu deixei os dois com cosseno. E aí a gente vê que existe esse deslocamento de uma onda em relação à outra, mas elas têm o mesmo período, a mesma frequência, só não tem a mesma fase. E ainda tem uma outra característica interessante, tem o mesmo timbre. O timbre é o formato da onda, o formato da vibração cossenoidal é o mesmo formato da vibração senoidal. Existe apenas a tal da defasagem. Por isso a opção correta é a opção B de bola. Se você gostou, eu sei que esse assunto não foi dos mais fáceis, deixa o seu joinha aí. A gente sabe agora que o timbre é o formato da onda e o formato da função cosseno e da seno são a mesma coisa. Tanto é que a gente pode transformar uma na outra, só vai haver a tal da defasagem. As frequências aqui são as mesmas e as amplitudes também. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Se você quiser um curso de física para te preparar para o Enem para vestibulares, tem o link aqui embaixo. A gente se vê em uma outra oportunidade. Até breve.